Olá, eu sou o professor Felipe Ansalone e hoje vamos para a nossa quarta consulta-aula, consultoria e aula. E o nosso tema de hoje é muito importante, principalmente para você, empresário de micro e pequena empresa, que deseja participar de licitações. Mais importante do que isso, participar de licitações sabendo usufruir dos benefícios que a legislação lhe garante. E hoje a gente vai ver especificamente o benefício que dá às micro e pequenas empresas a possibilidade de participarem de certames, mesmo que elas tenham pendências fiscais, mesmo que elas estejam com alguma dificuldade ou alguma restrição em relação aos documentos fiscais, que são principalmente as certidões. Então, se você se interessou por essa nossa consulta-aula, vem conosco para podermos aprender e trabalharmos juntos. Vamos lá. O benefício que a gente vai trabalhar hoje, ele é previsto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123 de 2006, também conhecido como Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. O que diz, qual que é o teor desse benefício? Olha o conceito aqui. Os artigos 42 e 43 da lei estabelecem a possibilidade das micro e pequenas empresas e as demais categorias elas equiparadas, como o caso do microempreendedor individual, como é o caso das cooperativas, entre outras, participarem, olha aqui, participarem de licitações, mesmo que elas possuam alguma restrição fiscal. Porém, e esse é o detalhe, essas restrições elas devem ser sanadas, corrigidas, antes de se efetivar a contratação. Então a primeira dica muito importante que a gente vai deixar para vocês aí é a diferença entre participar e contratar. A gente vai ver num exemplo daqui a pouco como que a participação ela ocorre em um momento diferente da contratação pública e como que isso vai acontecer aí, vai influenciar no rito para que você, empresário, possa usufruir desse direito. Adiante. Primeira coisa, se o benefício ele é específico para documentos fiscais, vamos entender primeiro então o que são os documentos fiscais, onde eles estão previstos, qual que é a relação deles de acordo com a lei de licitações. E aí nós vamos buscar essa resposta no artigo 29 da Lei 8666, que diz o seguinte: a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, prestou atenção? E trabalhista, conforme o caso, consistirá em... O que eu falei para você prestar atenção? Um mesmo artigo, ele traz a relação de quais são os documentos fiscais e os documentos trabalhistas. Você reparou que no slide anterior, quando a gente falou sobre a Lei Complementar 123, você viu lá escrito trabalhista? Eu não vi. Você viu? Então, essa é uma primeira dica que eu já vi muito licitante, até infelizmente clientes nossos que se tornaram clientes depois, né, perderam algumas boas oportunidades por conta disso. Por achar que esses benefícios, tá, que esse benefício especificamente, ele se aplica também para o caso da certidão trabalhista. Não. Infelizmente, a lei é categórica, a Lei Complementar 123, estabelecendo que esse benefício aqui, ele só vale para os documentos fiscais, não os trabalhistas. Então, a conclusão, apesar dos fiscais e trabalhistas estarem no mesmo artigo da Lei 8666, esses benefícios eles não se estendem à certidão da Justiça do Trabalho, ok? Dica importante aí para que você não cometa erros, ou ainda, se algum licitante, adversário seu, tentar se valer dessa informação para poder influenciar um pregoeiro menos experiente, requerendo a aplicação desse benefício para o caso da certidão trabalhista, aí se ele estender o prazo para trabalhista está errado. Então fique de olho nesse seu direito, seja para usufruir, seja para impedir que um concorrente seu solicite a aplicação de forma errada. Mas continuando aqui. O artigo 29 estabelece então a relação
dos documentos que são de regularidade fiscal. Inciso 1, o cartãozinho do CPF, né, a carteirazinha de CPF no caso de pessoa física, e no caso de pessoa jurídica, né, antigamente se falava cadastro geral de contribuintes. Hoje a legislação mais moderna a gente entende que é o cartãozinho do CNPJ. Esse então, primeiro documento fiscal aí. 2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante pertinente ao ramo de atividade compatível com o objeto contratual. Então aqui entra com a comprovação da inscrição municipal, no caso de serviços, ou a comprovação da inscrição estadual para quem fornece produtos ou materiais. Agora, 2 incisos que eu vou chamar a atenção. Primeiro, o inciso 3º e depois o inciso 4º. O inciso 3º, ele diz da prova de regularidade com as fazendas federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante ou outro equivalente na forma da lei. Atenção, apesar de ser um inciso apenas, aqui já engloba pelo menos 3 certidões. Aí vai depender de cada município ou de cada estado. Porque a gente está falando da certidão federal, da certidão estadual e da certidão municipal. Ok? Então, apesar de ser um inciso só, aqui pode-se exigir pelo menos 3 certidões diferentes que o empresário terá de providenciar para poder participar. E o inciso 4º. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Aqui é muito importante, a certidão do FGTS é aquela que a gente emite consultando o site da Caixa Econômica Federal. E a certidão do INSS, antigamente, ela era obtida por meio de consulta ao site da Previdência. Agora não mais, ela está integrada com a certidão federal, tá? Com a da Fazenda Federal. Então, para tê-la, eu preciso estar kit também com a administração federal. E o inciso 5º, ok? Que trata da prova de existência de débitos adimplidos perante a Justiça do Trabalho. Aqui foi aquela dica que eu disse antes, tá? Esse inciso 5º, ele não é abrangido pelo benefício que a gente vai trabalhar aqui, o benefício para as micro e pequenas empresas. Então, voltando. Os benefícios em favor das micro e pequenas empresas abrangem os incisos 1, 2, 3 e 4, trazem a relação dos documentos fiscais e que, portanto, podem ser utilizados aí do benefício em favor das micro e pequenas empresas. O inciso 5º, que fala da certidão trabalhista, esse não, tá? Então, as micro e pequenas empresas, elas têm que apresentar a certidão trabalhista toda certinha e não pode se valer do benefício do artigo 42 e 43 para o caso específico desse documento. Avançando aqui, então, para agora entrarmos propriamente nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123. O que diz o 42? Nas licitações públicas, a comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Então, vejam bem, somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Então, a gente vai ver daqui a pouco, numa linha do tempo, em qual momento processual é esse, lá na frente, para fins da assinatura. E o que diz o 43? As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, olha o verbo, deverão apresentar toda, olha a palavra, toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, vírgula, mesmo que esta apresente alguma restrição. Então, importantíssimo aqui, a micro ou pequena empresa somente vai poder se valer desse benefício se ela apresentar toda a documentação que foi exigida. Daí, gente, a dica importante que infelizmente a gente já viu várias micro e pequenas empresas patinarem nessa hora e a gente sempre frisa nos nossos cursos.
Se eu tenho se eu quero me valer desse benefício, eu não posso deixar de apresentar a documentação. Eu apresento ainda que ela esteja com restrição. Felipe, o que é restrição no caso de documento fiscal? Pode ser um documento vencido? Sim. Ah, Felipe, então você está falando que eu posso pegar uma certidão da Fazenda Municipal lá da minha empresa do ano de 2005 e colocar no envelope de habilitação? Sim, pode. Se você deixar de colocar, como a legislação exige que toda documentação exigida tem que ser apresentada, você poderá ser inabilitado. Então você tem que colocar, ainda que ela esteja vencida. Felipe, dá um outro exemplo de restrição que pode acontecer. A gente sabe que para poder participar de uma licitação, para ser contratado, o empresário ele tem que estar com a certidão como? Como? Pergunta. Ou uma certidão negativa, tudo regular, ou uma certidão positiva, mas com efeitos negativos. Essa é a regra para poder participar e para poder contratar. Ok? No caso das micro e pequenas empresas poderem se valer desse direito, abre-se a possibilidade também delas participarem estando com certidões positivas, ok? Ou seja, que possui alguma restrição. O detalhe é que ela pode disputar, pode participar da licitação estando positiva e, dado o prazo, ela vai poder regularizar, transformar essa positiva numa negativa ou numa positiva com efeitos de negativo. Dessa forma, ela vai conseguir ser contratada, ok? Então, vamos continuar aqui. O parágrafo 1º diz que, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 dias úteis, aqui é o chave, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período a critério da administração. Então veja, o prazo que o empresário tem que contar com ele é 5 dias úteis. Felipe, o prazo pode ser prorrogado? Sim, por mais quanto tempo? Mais 5, mas esses mais 5 eles não são obrigatórios. Ok? Então não conte com ele, porque a comissão de licitação, o pregoeiro pode simplesmente não conceder. Então conte com no máximo 5 úteis, tá? Pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativo, como a gente disse antes. Já me perguntaram isso diversas vezes no curso, a gente já teve a oportunidade também de desclassificar concorrentes dos nossos clientes em licitações em que o licitante foi lá, buscou a regularização do débito, mas na hora de apresentar, ele apresentou como comprovante daquela regularização a guia de pagamento do imposto. Errou, está falho. A legislação aqui no parágrafo 1º deixa muito claro que para comprovar a regularidade, não basta aproveitar o comprovante de pagamento da guia do imposto. Tem que ser certidão, seja ela negativa ou positiva com efeitos de negativa. Então, esse é um ponto decisivo que a gente já pôde ajudar os nossos clientes aí a desclassificarem licitantes concorrentes e para que eles pudessem vencer aquela licitação. Ok? Fica como dica então. E o parágrafo 2º, ele esclarece que a não regularização da documentação no prazo previsto no primeiro vai implicar em decadência do direito à contratação sem prejuízo de sanções previstas no artigo 81. Então, gente, caso a microempresa ela não consiga regularizar, existe aí a administração, a possibilidade aí da aplicação das sanções previstas no artigo 81. Ok? Entrando agora em um exemplo, um caso concreto, para a gente ver em relação à aplicação desse benefício. Imaginemos aqui essa linha do tempo aqui e vamos supor que o licitante resolveu participar do certame que está marcado no dia 1º/2 do ano de 2016, qualquer ano aí que você esteja vendo esse vídeo. Nesse dia ele veio à licitação, participou da licitação, ganhou lá após a etapa de lance, foi um pregão, e na hora de abrir o envelope de habilitação dele, o pregoeiro constatou que ele estava com uma pendência na Fazenda Municipal
ou na fazenda estadual, ou nas duas, o que fosse. Então, nessa data, a micro ou pequena empresa, que a gente usa a sigla aqui MPE, ela estava com pendências fiscais, ok? O que o pregoeiro deverá fazer nesse caso? E aí é obrigatório suspender a cessão do pregão, conceder ao empresário de micro e pequena empresa o prazo de 5 dias úteis para que ele possa regularizar isso. Existe a possibilidade aí desse prazo ser prorrogado por mais 5 dias úteis, chegando a 10, mas como a gente disse, isso é facultativo, não é obrigatório. Então você, empresário, corra para que regularize isso o mais rápido possível. Não conte com esses mais 5, tá? Porque só os primeiros 5 é que são obrigatórios. E aí um detalhe, gente, para o pregoeiro, para a comissão de licitação, não interessa o que o empresário vai fazer nesses 10 dias úteis, que podem chegar até 10 ou 5 dias úteis, né, que é o obrigatório, para regularizar essa pendência. Interessa para a comissão de licitação, para o pregoeiro, se a pendência vai ser regularizada ou não. Se regularizar, né, se após os até 10 dias úteis o empresário sanar aquela pendência e ele chegar, por exemplo, no dia 16/2/2016 sem pendências fiscais, ele vai ser considerado habilitado. Felipe, dia 1º você colocou que ele participou no dia 16, por quê? Voltando a dizer, o prazo pode chegar até 10 dias úteis, e 10 dias úteis na prática aí dá pelo menos 2 semanas completas aí para ser observado. Então, caso ele consiga gerar, sanar essa pendência, aí ele vai ser considerado habilitado. E aqui volto a dizer, frisando lá aquela diferença que a gente disse antes. Uma coisa é participar, disputar a licitação. Outra coisa é a contratação. A exigência da regularização para as micro e pequenas empresas é no momento da assinatura do contrato. Então esse prazo que existe aí no meio é o grande benefício em favor das micro e pequenas empresas, tá? E agora resumindo, no caso das certidões que a micro e pequena empresa pode apresentar aí para fazer algumas combinações, que nem a gente já disse. Se for uma certidão federal e ou estadual e ou municipal, se for a negativa, ele pode participar do certame? Sim, tá? Negativa tá beleza. Ele pode ser contratado se ele tiver com a negativa? Também pode. Negativa é show de bola, 100%, está pronto tanto para participar quanto para ser contratado. Se o empresário tiver uma positiva com efeitos de negativa, ele pode participar? Pode, sem problema nenhum. Ele pode ser contratado? Da mesma forma, pode também sem qualquer restrição. Se o empresário está com uma positiva, uma certidão que está com algum débito, algum parcelamento, com algum débito, ele pode participar do certame? O empresário de micro e pequena empresa pode sim, só que ele não vai poder ser contratado com essa, ok? É o detalhe lá, ele vai ter que regularizar, transformar numa negativa, numa positiva com efeito de negativo, a fim de ser contratado. Então, esse quadro resumo aí das certidões para que o empresário possa conhecer, usufruir dos seus direitos. Então, nessa nossa consulta-aula de hoje, a gente viu o benefício da possibilidade das micro e pequenas empresas poderem participar, mesmo que elas tenham restrições fiscais. Como que isso se traduz em benefício para o licitante? Como um prazo adicional obrigatório, a possibilidade de prorrogação desse prazo, que é algo que a gente viu que é facultativo, e a possibilidade de se contrair o empréstimo ou financiamento com a segurança de já ter uma contratação prestes a ser fechada. Isso já aconteceu também com alguns clientes nossos, foi algo muito interessante. O empresário participou da licitação, no dia do certame, ele estava com uma pendência fiscal até significativa perante os órgãos públicos aí, e tão logo ele teve aquela sinalização de que ele iria vencer a licitação e já tinha um contrato em vista, ele foi uma instituição financeira, um banco de investimento, um banco público, um banco privado, seja o que for, ou buscar outros mecanismos, pegou um empréstimo
para quitar o débito que ele tinha junto ao órgão público, no caso era uma prefeitura, ok? Regularizar a situação dele, emitir uma certidão positiva com efeitos de negativa, ou então a própria certidão negativa, uma vez que ele já tinha uma possibilidade de receita. Antes faltava, era um empresário, nosso cliente aqui, que ele tem um excelente produto, ele presta excelente serviço, mas ele estava sem caixa para poder participar de licitações porque ele não tinha certidões. E aí como ele usufruiu desse direito? Uma vez que ele já tinha a possibilidade real daquela receita significativa, ele falou assim, ó, enquanto decisão empresarial, agora que eu já tenho certeza dessa grana, eu vou a uma instituição financeira pegar um empréstimo, quitar aquele tributo que eu estou devendo, e aí com a receita que vai entrar do bom contrato administrativo que ele iria ganhar lá, estava ganhando, ele iria pagar um empréstimo. Valeu a pena, foi uma decisão empresarial extremamente assertiva e bacana que ele pôde tomar aí, uma vez que ele foi orientado pela gente para poder usufruir dessa legislação e que infelizmente vários empresários ainda não têm conhecimento. Ok? Espero que você tenha gostado dessa nossa consulta-aula de hoje. Hoje a gente aprendeu o benefício da regularidade fiscal para as micro e pequenas empresas, o conceito dele, os documentos que são abrangidos, o documento trabalhista que não é abrangido, que muita gente tem dúvida, tá? Como usufruir, o momento processual em que é exigido, quais os documentos podem ser apresentados, seja uma certidão positiva ou uma negativa, uma positiva com efeitos de negativa, quais os tipos de restrição, quais as estratégias empresariais que o licitante pode adotar aí para se valer desse benefício aí, e a possibilidade de prorrogação ou não desse prazo, tá? Isso é uma dica matadora, uma dica que define muito a licitação e que, graças a Deus, a gente já teve a oportunidade de ajudar diversos empresários aí a ganharem licitações ou até mesmo tirarem alguns de seus concorrentes em razão da aplicação desse benefício. Espero que você tenha gostado dessa consulta-aula. Se gostou, compartilhe com os colegas aí da sua equipe de empresa, com os colegas da prefeitura, da comissão de licitação, a equipe do pregoeiro aí, assessoria jurídica, controle interno, o que for. E siga-nos no nosso canal no YouTube. A gente já está na 4ª consulta-aula, se você ainda não viu as outras, todas estão disponíveis lá no YouTube, pode assistir lá e compartilhar. Se quiser também nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn, estamos à disposição, ok? Se quiser sugerir temas para a gente poder tratar nas próximas consulta-aulas, mande-nos também um e-mail. Um grande abraço, até o próximo encontro.